E aí, rapaziada do basquete de rua, aqui com vocês, Leandro Discreto, mais uma vez, mais uma live aí. Ficamos aí uns 2 dias sem live e agora vai diminuir um pouco mais, porque também tá muita live também no nosso todo dia. É cansativo, né? Mas hoje a gente tá com uma presença aí super especial, então não podia deixar de prestigiar e graças a Deus aí esse grande atleta, essa grande pessoa, né, do basquete nacional e internacional. Então, tô super feliz. Vai ser um bate-papo super maneiro. Vamos que vamos. Nosso grande Agra. Ah, moleque! Ai, gostei desse chapéu aí, hein? Gostei desse chapéu aí, hein? Tudo bem? Tudo Tudo tá ótimo. Olha bom? minha camisa também. Botei a camisa também É a isso aí. propósito. É isso aí. Tamo juntos. Somos time. Fomos times e somos time, né? Obviamente. Tudo bem? Um Show de abraço a você, um bola. abraço a todos que estão nos acompanhando. Aí é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado aí por aceitar esse convite. Como eu te disse, uma personalidade que nem você do esporte aí, do entretenimento, aceitar um convite humilde aqui, um jogador de basquete, bate-papo. Eu me sinto lisonjeado aí. Isso mostra a pessoa que você é, simples e sempre disposta aí a colaborar. Então, quero dar essa salva aí. Muito obrigado. Imagina, cara. Para mim é um prazer. Você sabe que e você conviveu comigo, né? A gente vai explicar isso tudo aí para os amigos fãs de esporte e também sobre o boné e a camiseta. Você que conviveu É, comigo sabe que essa coisa de personalidade não é comigo. Eu gosto de pensar que eu sou um ex-jogador de basquete, né? Que teve muitas experiências com basquete, que sou muito agradecido ao esporte, né? Nesses 52 anos de convívio com o basquete e que eu tive oportunidades como essa que eu tive com você, que a gente vai falar aí para todo mundo, né? Foi muito legal. show Então, de para mim é bola. um Eu, grande prazer de bater um papo com você novamente. show de bola. Eu queria aproveitar também para te dar os parabéns, né? Hoje, afinal, é dia do treinador. E É, parabéns pelo seu dia. então, veja bem, veja bem. Eu fiquei treinador durante 6 anos, mas eu sou um treinador que não é treinador, na verdade. Eu nunca tive uma função como treinador de basquete profissional. Então, a minha única experiência como técnico de profissionais foi em junho do ano Hum, passado, entendeu? Então eu comemoro, mas né, sem muito entusiasmo, né? Porque na verdade eu sempre fui técnico de categoria de base nesses 6 anos e fazem muitos anos, né, que eu não trabalho como técnico, a não ser em eventos, né, como esse que nós fomos, o Streetopia, que é aqui, ó, o Boneco, nos últimos 2 anos, sempre que tem os desafios do PAC lá no Ibirapuera, eu faço parte lá da comissão técnica do time do Ibirapuera com muito prazer, mas aproveitar e dar parabéns a todos os técnicos, né, que eu é já tive verdade. na minha vida, todos que estão por aí hoje em dia, você também, que teve aí a oportunidade de estar com alguns técnicos, é uma profissão que, cara, tem que ser muito respeitada, muito valorizada, porque é difícil, né, cara? Se você ter técnico de basquete em qualquer categoria, em qualquer faixa etária, cara, é muito difícil, né? É um grande desafio. Um grande desafio. É. Inclusive, uma das minhas perguntas tem a ver com isso, mas vamos deixar ela para mais tarde. Tá, Então, eu preparei aqui umas perguntas aqui, né, para a gente poder tá. conhecer um pouco mais, né, um pouco mais a fundo. Eu sei que muita gente já conhece, né, o seu histórico aí que é bem extenso, mas vamos aí aclarar um pouco para a galera do basquete de rua, para o 3x3, pessoal que não conhece muito bem. Vamos lá. Eu Tá, queria saber como é que iniciou a sua carreira no basquete. Quando se deu início? tá. Então, o meu pai, Newton Agra, o professor Newton Agra, lá em Recife, ele era um árbitro de basquete internacional. Então, ele apitou, por exemplo, Mundial de 59 63 no Rio de Janeiro, Pan-Americanos, Sul-Americanos, né? E eu tinha férias sempre em julho, nós somos em 4 em casa, 2 meninas, 2 meninos, e o meu pai sempre levava a mim e o meu irmão quando ele ia apitar os campeonatos brasileiros de seleções, invariavelmente juvenis, ou infanto, ou adulto. Então eu me interessei pelo basquete quando eu fui assistir um desses campeonatos com ele. Então na época eu nadava, eu queria ser nadador olímpico,
E aí eu vi o jogo de basquete, cara, e me apaixonei pelo jogo de basquete e comecei a partir daí, né? Eu tinha 12 anos, Entendi. comecei a jogar com 12 anos. Aí iniciou minha carreira lá no clube português do Recife, né? Onde eu joguei, eu só joguei nesse clube, até mandar um abraço para o professor Fernando Santos Viana, que primeiro técnico, foi muito importante na minha carreira, que foi o cara que me incentivou, junto com a minha família, o meu pai, a vir para São Paulo, porque eu nasci em Recife, Responsabilidade. para tentar basquete, né? Então, aos 17, eu vim para cá, para São Paulo. Tudo começou lá em Recife, lá em Pernambuco, no Clube Português. Alô? Deu uma travadinha aí, mas eu tô te escutando. Tá, Pode continuar. tá. Então, eu comecei lá, aí vim para São Paulo. Em São Paulo, eu joguei 6 anos no Esporte Clube Sírio. Daí, eu fui embora para os Estados Unidos para estudar na Universidade Americana. Fiquei 4 anos lá. Depois, voltei e joguei aqui mais uns 9 anos, aqui no Brasil, em Palmeiras, Corinthians, Monte Líbano, Sírio, Pirelli. Terminei minha carreira onde eu comecei no Sírio. Os meus últimos 3 anos de carreira foram lá no Sírio. Então essa é a minha carreira É, como mas eu, jogador, né? É. eu lembro que assim no início da sua carreira aí no Sírio, você jogava com Tá. atletas bem conhecidos, né? Vocês fizeram uma série bem longa aí de muitas vitórias, muitas conquistas importantes. Fala um pouquinho sobre aí. Então, quando eu cheguei no Sírio em 75, a gente já tinha lá o Marcel, o Dodge, que era a prata de casa, foi o capitão do Esporte Clube Sírio naqueles anos todos e no Campeonato Mundial que a gente conquistou em 79. E depois foram chegando, tinha o Sayane, aí chegou o Oscar, chegou o Marquinhos Leite, o Marquinhos Abdala, chegou o Marcelo Vido, e a gente formou em um americano chamado Larry Williams, que na minha opinião foi um dos melhores americanos que já jogou no Brasil, e o técnico era o Cláudio Mortari, a partir de 7,6 era o Cláudio Mortari. Então, na verdade, a gente tinha nessa época, entre 7,5 e 7,9, 5 jogadores da seleção brasileira. Só que 3 deles, nesse período, o Marquinhos, o Oscar e o Marcel, eles eram titulares da seleção brasileira. Então eu e o Marcelo Vido éramos reservas, mas, por exemplo, a gente estava na seleção brasileira adulta, nós 5, desde 1976. Então a gente jogava no clube e jogava na seleção junto com eles. Naquela época, Leandro, a seleção brasileira viajava mais, participava de torneios internacionais mais, na própria América do Sul, a situação econômica era diferente, né, no basquete então, mundial. Então tinha muito intercâmbio. Tá? Mas eu participei, por exemplo, a última medalha em mundiais que o Brasil trouxe, uma medalha de bronze, foi em Hum. 1978 nas Filipinas. Esses 5 caras estavam. Tá? Então eu tive uma oportunidade muito grande, né, de jogar com todos esses craques. Então, se você pegar qualquer pessoa que milita no basquete há muitos anos e fizer uma seleção dos 10 melhores caras, ou às vezes até dos 5 melhores, esses 3 caras Hum. estão. O Marcel, o Oscar e o Marquinhos. Entendeu? E a gente teve a oportunidade de conviver com esses caras 6 anos diariamente, né? Eu era um cara muito competitivo, não tinha o mesmo talento que tinha os jogadores da minha geração e das gerações futuras que eu joguei também, porque eu durei muito, sabe? Eu passei por 4 gerações, na verdade. Ou jogando a favor, ou jogando contra. Eu joguei com o Mosquito, a lenda. Eu joguei com o Biratã. Eu joguei com o Hélio Rubens, né? E mais pra frente joguei com essa geração aí, mas joguei com o Carioquinha, com o Fausto, com o Adilson, que foi um grande jogador, com o Robertão. Mais pra frente eu tive a oportunidade de jogar com o Cadum, com o Paulinho Vilas Boas, com o Israel, com o Gerson, com o Silvio Malvese. E no final da carreira joga contra, por exemplo, o Mauri, o Guerrinha, esses jogadores da 4ª geração, né? Então mesmo como um cara que nunca foi um protagonista, né? Como eu sempre fui muito competitivo, eu sempre estive presente, entendeu? Então eu não era Claro. titular, eu não jogava muitos minutos, mas eu consegui participar dos grandes eventos, além do Mundial, tive também na Olimpíada de 84 em Los Angeles, né? Então eu sempre acreditei que o trabalho, e você sabe bem o significado disso, né? Diário, com foco, com concentração, né?
isso aí dá resultado de alguma forma. Quer dizer, e é uma coisa muito que os jovens precisam entender. Às vezes, você não vai ter o talento para ser o melhor, porque na nossa sociedade, ou em todo lugar, né, nos Estados Unidos também, na Europa também, você ouve muita coisa de assim, ó, pô, eu tenho que ser o melhor. Ou você ouve dos outros falar, ó, você tem que ser o melhor. Não, eu sempre discordei disso, porque eu muito cedo percebi que eu não tinha o mesmo talento dos outros caras. Eu não tinha. Mas eu pensava com meus botões, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu possa fazer todo dia. Então pode ser que isso aí me ajude de Exato. alguma forma. Se não ajudar, eu tentei fazer meu melhor. Entendeu? E Exato. mesmo tendo um talento inferior ao dessas gerações que eu passei, né, eu sempre consegui estar nos filmes. Eu falo que eu sou um grande coadjuvante. Eu sou aquele ator que você vai nos filmes, você vê ele em todo filme. Todo filme ele tá. Você não sabe o nome dele, você não sabe que filmes que ele fez, mas ele tá lá. Então sou eu. Eu me vejo assim, na minha carreira aqui e depois na minha carreira lá fora nos Estados Unidos também. Mas eu acho assim que essa seleção tão grandiosa, com tantos craques assim, eu acho que só fazer parte de um grupo assim já é um desafio muito grande, né? Até porque você lidar com jogadores tão quadros, você tem que responder na mesma altura ali no treinamento, na questão dos jogos, É, quando está preparado para entrar num jogo, quer dizer, existe toda uma preparação que também revela méritos, né? E na pessoa que está fazendo parte daquele grupo sem ali dúvida. que a gente, que é jogador, a É, gente compreende, né? é. Então, eu tenho a oportunidade, viu, Leandro? E tenho tido aí nos últimos três anos, eu diria, muitas oportunidades de falar com jovens, sabe? Sobre essa coisa de você ter um sonho, como você, por exemplo, depois eu queria que você me falasse um pouquinho também, porque eu sei da sua trajetória, mas não completamente. Mas do jovem ter um sonho, dele fazer um planejamento, ter foco, né? Correr atrás do sonho, trabalhar todo dia e alcançar. Então, eu acho que o grande mérito, né, nesse aspecto sempre foi o meu de batalhar, sabe? De correr atrás, de estar todo dia. Se você quer ser um atleta de alto nível, se você quer ser um atleta de alto rendimento, né? Você tem que ser competitivo, você tem que estar competindo todo dia. Agora é assim, não é você competir contra um cara, não é você competir pelo cara da sua posição. Não. Você tem que competir com você. Você tem que competir com você e tentar ser melhor todos os dias. Não tem que ter dia sim, dia não. Entendeu? Então, quando eu joguei com esses grandes craques, grandes jogadores da história do basquete brasileiro, eu jogava hoje à noite, por exemplo, e jogava menos, e achava que tinha ter jogado mais, que às vezes eu, na minha ingenuidade e maturidade, né, eu falava assim, pô, por que, que o Marcel joga 30, o Oscar joga 30 e eu jogo 10? Tá errado. Você entendeu? Eu não aceitava isso. Mas em vez de me abater, em vez de ficar chateado, em vez de desanimar, eu ia no dia seguinte e eu pensava com meus botões, eu vou mostrar para mim mesmo que eu posso jogar melhor do que esses caras, ou ser tão bom quanto eles, etc. Ia lá no dia seguinte e competia, eu não me abatia, entendeu? Isso me ajudou muito na Exatamente. minha trajetória como jogador, como atleta e mais tarde como profissional. Quando eu mudei de profissão, isso aí me ajudou bastante. Você ter a disciplina, você planejar. Porque assim, se você tem um sonho, mas você não foca, mas você não planeja, tá? Esse sonho acaba dando em nada, não é verdade? Acaba sendo uma É coisa que verdade. você vê, né? É só vira uma fantasia o seu sonho. Se você não planeja, se você não foca, se você não trabalha, né? Então é por aí. Então a minha É. carreira de jogador foi mais ou menos assim. Muito bem sucedida, né? Os seus desafios aí eram diários de entrar na quadra com esses monstros aí do basquete da época, realmente era um desafio muito grande. Vamos continuar aí com Todo as dia. perguntas. Tá. Assim, na sua carreira, qual foi o feito, a conquista mais importante para você, assim, dentro da quadra? Como é que foi? Tá. Então, veja bem, essa coisa do time do Sírio de ser campeão do mundo, né?
que até um pouco tempo atrás era uma coisa inédita para times brasileiros, né? O Flamengo conquistou a Copa Intercontinental, acho que 3, 4 anos atrás, né? Com o professor José Neto. O Sírio era o único campeão do mundo durante muitos anos. Então, em outubro, agora do 2019, a gente completou 40 anos dessa conquista. Então, a gente ficou pelo menos uns 37 anos sendo o único clube da história a ter conquistado um campeonato mundial contra um time da Iugoslávia dentro do Ibirapuera lotado com 12 mil pessoas. Então, é um negócio inesquecível, que as pessoas sempre se lembram, sempre falam, sempre comentam. Então, esse título foi muito importante. Mas eu te falei que lá atrás, em Recife, um molequinho com 12 anos, o meu sonho era participar de uma Olimpíada. Entendeu? Então esse era o meu sonho. Então, a conquista de ir a uma Olimpíada, eu colocaria como highlight da minha carreira como atleta, né? Então, eu nunca esqueço, e toda vez que eu lembro, eu continuo me emocionando. Não foi nem com os jogos. A gente jogava naquele Forum de LA, onde jogava o Lakers do Showtime naquela época, né, contra uns times fortes, Itália, Espanha, apesar do boicote, né, que não tinha a União Soviética, mas tinha a Iugoslávia, tinha Itália, tinha Espanha, tinha Austrália, tinha os Estados Unidos com Michael Jordan, por exemplo, naquela época, né, foi a segunda competição internacional dele, os Jogos Olímpicos de 84. Então os jogos em si foram maravilhosos, né? A gente, França, a gente teve a oportunidade de fazer um intercâmbio muito bacana. Mas o desfile de abertura no Estádio Olímpico de Los Angeles, cara, foi uma emoção da entrada no túnel até o final da cerimônia, sabe? Porque passa na sua mente o filme, né? De tanto que você sacrificou. Eu larguei a minha família, eu larguei os meus amigos, eu larguei uma vida com uma zona de conforto muito grande, né? Porque os meus pais podiam prover para a gente uma vida muito confortável, né? Para vir para São Paulo, cara, nos anos 70, que isso aqui, se é uma selva de pedra hoje, continua sendo. Então, foi um desafio muito grande. Eu morei 2 anos na casa de um diretor do Sírio, o Dr. Rui Dipe, a esposa dele, a dona Olga, e os filhos, a Silvana, a Adriana, o José Carlos. Eu tive uma família nos 2 primeiros anos para segurar minhas pontas, sabe? Mas depois disso, cara, São Paulo é uma cidade dura, né? E eu sentia muita falta da família, dos amigos, mas aí tive que lutar com tudo isso. Então, quando eu estava lá no desfile, isso tudo passa pela sua cabeça. Eu chorei do momento da entrada até o final da cerimônia. E via passar, né, os grandes atletas mundiais da época, ou estar do seu lado, ou passar na sua frente andando, né? Então foi uma emoção enorme. Eu pude pensar com meus botões naquela época. Falar, nossa, eu sou um atleta de elite. Eu sou um atleta da elite mundial estando aqui hoje, né? Então foi realmente o highlight, eu acho, da minha carreira como jogador. Você falou aí, essa ia ser minha segunda pergunta, minha terceira pergunta, né, com relação ao que realmente sentia, né, o que um atleta sente em estar numa Olimpíada. Eu acho que você descreveu bem essa emoção. Você começou a falar aí, eu comecei a imaginar, eu também nessa cena, eu acho que seria a mesma coisa que eu sentiria, né, saber que todo esse trabalho, toda a tua vida, dedicação pelo esporte, sacrifícios, né, que você faz, e saber que você conseguiu concluir, né, esse objetivo de se tornar referência do esporte mundial, né? Chegar no topo mais alto. E você, né, para os amigos que estão com a gente, você vai ter a oportunidade de tentar, né? Assim que as coisas se normalizarem, você já está na seleção brasileira 3x3, que no passado, não sei se vai ser mantido, mas que ia disputar o Pré-Olímpico agora em março, não é isso? Lá na Índia, você iria, né? Então, vai ter essa oportunidade, já que a Olimpíada foi adiada, né? É isso aí. Estou treinando. Fala, Leandro. Vai chegar a minha hora, se Deus quiser. Vai chegar. É isso aí. Deixa eu te falar. Vamos seguir com as perguntas aqui, então. Tá. Botei aqui, assim, você participou desse campeonato mundial, né? Assim, com a seleção, em que vocês foram medalha de bronze, não é isso? Isso, exatamente. Como é que foi colocar uma medalha de bronze, assim, de uma seleção brasileira no peito?
Então, naquela época, né, nos anos 70, né, por exemplo, o Brasil, em 1970, tinha sido vice-campeão mundial. As seleções brasileiras, quando saíam para essas grandes competições, né, não teve a mesma felicidade nas Olimpíadas, mas em mundiais, por exemplo, naquela época, o Brasil sempre brigava, né, para estar no pódio, né? Então, os dois times à nossa frente, em 78, foram a Iugoslávia e a União Soviética, quer dizer, não tinha a divisão ainda. Então eram dois times muito talentosos, que a gente na semifinal jogou muito bem, acabou perdendo para a União Soviética, depois disputou o terceiro lugar com a Itália e ganhou, né? Mas a gente jogava de igual com todas as seleções do mundo, né? Era um time muito talentoso, né, de 3 gerações, porque a gente tinha, como eu falei, o Hélio e o Bira na equipe, eram os dois veteranos, com 5 caras fenomenais, que eram o Carioquinha, o Fausto, o Adilson, o Robertão, né? E o Fausto Carioca, o Robertão, o Adilson. Depois tinha essa nossa geração, Marcelo Vido, Oscar, Marcel, Agra e o Gilson, que também era muito bom jogador, e o Marquinhos Leite. Quer dizer, então era um time muito talentoso, dirigido por um cara que era muito visionário, o Ari Vidal, né, que é aí do Rio de Janeiro, e que esteve, por exemplo, nessa conquista, esteve na conquista de 87 no Pan-Americano. É um cara muito que sabia muito lidar, né, com jogadores, a parte psicológica, a parte do jogo em si, né? E era um cara que delegava. Então ele sempre teve um bom assistente técnico e um bom físico. Então em 78, o campeão do mundo, Ricardo, era o assistente dele, também do Rio de Janeiro. E o preparador físico era o sargento Ismael Kurtz, da Escola de Educação Física da URCA, que naquela época era referência em preparação física no país. Em 87 ele tinha o professor Valdir Barbante da USP e o professor Medalha, que sempre foi um fiel escudeiro dele, estava na Olimpíada de 84 e depois veio a ser o técnico em Barcelona, o professor Júlio Medalha, muito, muito bom técnico também. Então a gente sempre teve a satisfação de participar com o Ari Vidal nisso aí, né? E os americanos nessa época, eles não dominavam o basquete? Como é que era? Não, então, nos mundiais eles nunca mandavam as seleções, né? Ia sempre, por exemplo, algum time de alguma região, né? Ou universitários, que eram muito jovens. Até, por exemplo, em 87, o time que o Brasil bateu era um time que só tinha jogadores universitários, né? E aí, a partir de 87 e 88, quando eles foram derrotados no Pan-Americano em casa, né? Depois foram derrotados também lá em Seul, acabaram não ficando com medalha de prata ou medalha de ouro. Aí é que eles apelaram para levar os profissionais. Então eram sempre times ou de regiões, né, que eram normalmente fracos, ou times universitários que eram muito jovens, né? Então acabavam tendo dificuldade. Ah, show. Pegando esse gancho aí de jogadores universitários, você Hum. teve uma viagem, né, na sua carreira aí, quando você conseguiu alguns feitos, você foi para os Estados Unidos estudar. Como é que foi essa viagem para você, para morar fora do Então, país? Como foi esse desafio? então, isso aí foi muito importante na minha vida, na verdade, não foi só nem na minha carreira. Porque eu andava meio insatisfeito no Sírio, porque estava no melhor time da América Latina, bicampeão paulista, sul-americano, brasileiro, campeão do mundo, medalha de bronze em 78 de clubes também, o Sírio. Em 78 eu ganhei 2 medalhas de bronze, a do Mundial das Seleções e a do Sírio também em outro Mundial. Mas eu estava insatisfeito porque eu jogava pouco, sabe? E aí esse americano que jogava no Sírio, ele me convenceu, ele falou, cara, você vai ficar aqui, vai ganhar um dinheirinho, vai estar viajando o mundo, mas você não vai estar jogando. Então por que você não pega, vai embora para os Estados Unidos, a gente tenta te arranjar uma bolsa de estudos numa universidade boa, que foi a que ele jogou, a Kansas State University, que na época era top 20 do país. Você vai para lá com a bolsa de estudos, se forma, volta formado, né? E acaba tendo uma outra experiência com outra língua, com outra cultura, né? Aí eu decidi enfrentar o desafio. Naquela época, só mesmo o Marcus Leite, que foi meu companheiro no Sírio, tinha jogado 2 temporadas lá em Pepperdine, na Califórnia, e o Marcel, que também era meu companheiro, jogou uma temporada lá na Bradley University. Eu fui o terceiro brasileiro a ir para lá, né? E fiquei 4 anos lá, me formei lá. Aqueles torneios universitários em março, sabe, que eles chamam de o March Madness, né? Eu tive a oportunidade de jogar em 3 edições. Nas 3 edições, em duas edições, ficamos entre os 16 melhores.
E na terceira nós ficamos entre os 8 melhores, jogando contra grandes times, grandes universidades, jogadores que foram mais tarde para o profissional, né? E ao mesmo tempo estudando. Me formei lá em educação física, né? Aprendi inglês. E isso aí viria a ser meu ganha-pão para o resto da vida, né? E quando eu voltei, eu joguei alguns anos mais, mas a partir de 1986 eu comecei uma carreira como professor de ensino de inglês como segunda língua, que durou até 2016. Foram 30 anos, e até eu dou umas aulinhas particulares por aí. Show de bola. Entendeu? Então você vê que você foi um dos primeiros, né, jogadores a viajar e a fazer esse intercâmbio, né, de estudar fora do país. Quer dizer, essa questão da adaptação não tinha muita referência, então, né? Você teve que meio que enfrentar tudo ali, meio que de primeira vez, sem muitas referências. Como é que foi isso? Assim, Então, isso aí foi no começo muito difícil. Leandro, deixa eu só acender uma luz aqui que acabou ficando escuro, que estava sol, mas agora o sol já se foi. Só um minuto. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora. Melhorou? Dá Show, para me ver melhorou. melhor? Ah, bem melhor. Agora sim, pô. Agora sim. Então, dá para me ver o rosto melhor. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tudo bem, vamos. Né? É ótimo, Então, pô, é ótimo. Então, eu saí daqui, cara, eu entendia nada, falava muito pouco, conseguia ler e escrever. Lá nas universidades americanas, como você deve saber, você tem uma escala de notas de 0 a 4 que você tem que ter um mínimo de 2.0, que seria o nosso 5 aqui, de 0 a 10, para você poder jogar. Se você não consegue alcançar essa nota, no primeiro semestre você não joga, você vai para o verão tentar recuperar. Tá? Se é em janeiro, você tenta recuperar no verão seguinte. E se você não conseguir a recuperação, você volta. Você perde a bolsa de estudos. Então eu cheguei lá com essa pressão, sabe? Além da pressão do basquete, que era muito diferente, o basquete universitário até hoje ainda é, né? Muito tático, muito andado, muita defesa, né? Tudo isso eu tive que me adaptar lá, porque eu jogava aqui num estilo que naquela época a principal característica do basquete brasileiro era o contra-ataque. Então a gente só queria saber de correr e fazer gol, né? Era aquela filosofia do futebol, né? E eu tinha um técnico lá, cara, eu tive dois técnicos, na verdade, um técnico e um assistente, que eles eram muito concentrados nessa coisa da defesa, de você ter a bola na mão para depois você sair. Quando saísse, você saía para chegar lá e trabalhar a bola. Então eu tive essa adaptação na quadra e fora da quadra, né? Então a parte dos estudos, para mim, no primeiro ano, foi muito difícil. Exigiu muita disciplina que eu tinha adquirido saindo da minha casa quando os meus pais exigiram que eu jogasse bola aqui em São Paulo, mas que eu tinha que estudar. Então eu fiz também aqui em São Paulo Direito na Universidade Mackenzie, né? E criei hábitos de estudar quando voltasse. Às vezes eu ficava fora, sei lá, 30 dias, 40 dias nas competições com a seleção, e quando voltava eu tinha que ralar na universidade, né? Na faculdade aqui, para não tomar bamba, senão meu pai vinha me recolher aqui e eu tinha que ir embora. Não tinha jeito. Mas foi um desafio grande essa coisa do estudo lá nos Estados Unidos. Muito, muito grande. E deixa eu te falar, assim, você sofreu algum tipo de discriminação por ser estrangeiro morando lá nos Estados Unidos? Então, quando eu fui para lá, eu fui para uma região, o meio oeste, né, que é muito a terra do cowboy mesmo, sabe? Muito fazendeiro, e as pessoas não estavam acostumadas com o estrangeiro nessa época, né? Hoje em dia no basquete americano é normal, cada time tem 1, 2, 3, mas naquela época não era. Então, assim que eu cheguei, eu tive que provar muita coisa para os caras, sabe? E os caras não sabiam nem onde era o Brasil, você imagina, no interior de Kansas. Eu morava numa cidade pequena, no interior de Kansas, não era a capital. Né? Você disse assim, não, mas não era a capital, Kansas City, não. Era Manhattan, Kansas. Se chamava a Little Apple, a pequena maçã. Era New York, a Big Apple, lá era a Little Apple. Então eu tive que realmente provar para todo mundo na chegada lá. E eu sabia jogar basquete, eu podia jogar, eu conseguia jogar. Então no começo eu sofri bastante, viu? Essa parte aí. Sofri bastante. Mas fui me virando. É como você faz, assim, né? Tem que ir brigando e tem que ir para cima e não tem que ter medo e encarar o desafio, não tem jeito, né?
A gente conversando, a gente estava trocando uma ideia sobre essa tua viagem, né? Essa tua vida lá nos Estados Unidos, e você contou Tá? que você chegou a jogar em algumas quadras públicas lá e o pessoal meio Sim. que te estranhava assim na quadra. Como é É, que foi isso? exatamente. Então é assim, por exemplo, antes de ir para os Estados Unidos, eu sou morador aqui em São Paulo de um bairro chamado Moema, que fica muito próximo ao Parque do Ibirapuera. Tá? Então, mesmo durante a minha carreira profissional, eu criei o hábito de ir para o Parque do Ibirapuera rachar. Tá? Quando eu tinha uma folga, por exemplo, no Sírio, e eu jogava pouco lá, e lá eu jogava dentro de um esquema, né, que eu tinha que respeitar, eu ia para o Parque do Ibirapuera relaxar e jogar racha lá. Porque eu não tinha parte tática, eu não tinha técnico, eu não tinha ninguém para me segurar. Eu adorava ir lá, entendeu? E você sabe que jogar na rua, né, o jogo é mais pegado, o jogo é mais físico, É. o jogo não tem juiz, né? Eu até acho que às vezes, né, eu arriscava muito, porque eu ia jogar lá tendo um contrato profissional com uma equipe. Vai que eu me machuque. Exatamente. Graças a Deus Exatamente. nunca aconteceu. Mas lá eu aprendi muito a jogar duro, a jogar firme, a não ficar discutindo ou batendo boca. Tinha que jogar o jogo e prio. Então, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha essa experiência já de jogar na rua, né? De jogar um jogo sem que tem as regras, mas não são muitas regras e você sabe disso, né? Então, eu passei 2 verões da minha estada de 4 anos lá, indo morar em Nova York. Tá? Em Nova Uhum. York tem quadras famosíssimas. E eu morava lá no Village, na Thompson Street, que era 2 quadras, talvez da quadra mais famosa da cidade de Nova York, que é a West 4th Street. Os caras chamam lá de The Cage, a jaula, né? O apelido da Sei quadra. onde é. E era um jogo, cara. Aqui ia muita gente boa, gente da NBA, gente do college, tá? Mas não era muito comum para eles lá ver muitos jogadores caucasianos, né? Então, exatamente, não via muito, não. Então, era um jogo assim que muito físico, muito forte. E no começo, quando eu comecei aí, eu ficava lá esperando, cara, para ver se eu conseguia uma vaga, porque eram 5 cestas, saía, 5 cestas, saía. E eu não conseguia, cara, entrar, porque os caras colocavam os caras deles mesmo lá, entendeu? Até que um dia eu entrei. Aí comecei aí, os caras perceberam, opa, esse cara, ele sabe jogar direitinho, ele não tem medo, porque eu levei muita porrada no primeiro dia, nos primeiros dias eu levei muita pancada. Mas aí eu ia para cima também e jogava. Depois eu consegui jogar no Battery Park também, que tinha uma liga bem bacana lá no Brooklyn. Tinha uma outra liga também chamada Rucker, liga que no meu segundo verão, como eu tinha jogado na West 4th Street e jogado direitinho, os caras me levaram para participar dessas 2 ligas de verão. Então foi muito legal essa experiência, porque você lá tem que jogar e você não pode ficar esperando o juiz apitar, o seu técnico ele defender, ou nada disso. É você e você. Então os caras estranhavam, mas depois de um tempo, graças a Deus, eu passei a ser benquisto, respeitado, entendeu? Mas você sabe que o jogo de rua ele é mais pegado, né? Ele é mais físico e você não pode vacilar, né? Mas foi uma experiência Exato. fantástica para mim. E quando eu voltei para cá, Leandro, eu continuei com esse hábito, né? De ir para o Parque do Ibirapuera e jogar com os caras. Então eu estava no Corinthians, estava no Palmeiras, tinha folga, tinha férias, tinha isso. Eu ia para o parque e jogava. Tanto é que eu conheci alguns meninos que hoje lá tomam conta, né? O Mamute Ball, que você precisa fazer uma live com esse cara. O André Já Pavan, convidei, já convidei. o Jimi Hendrix, o Jacaré. Quando nasceu meu filho em 90, por exemplo, eu ia para o parque com ele com 2 anos, deixava ele numa mantinha embaixo da árvore. Enquanto eu rachava, esses caras tomavam conta do Pedro para mim, do meu filho Pedro. Entendeu? Enquanto eu estava rachando lá. Até hoje eu me dou com esses caras, quando eles têm um evento, né? Como os 2 festivais, o Streetopia que a gente teve aqui em 2018, 2019, ou quando a gente tem o torneio do Desafio dos Parques, né? Que é essa foto que você publicou aí na arte, como técnico em novembro, do Dia da Consciência Negra, que eles fizeram um torneio de 4 times lá, eu fui o técnico. Então eles estão sempre me chamando para ser o assistente do Manute. O Manute é o head coach do Parque Ibirapuera. E a gente joga contra o Parque Vila Lobos, contra o Serete, contra todo mundo. Então eu curto muito, curto muito.
e participar desses jogos aí. O bom é que você, assim, por ter essa vida também, né, nos Estados Unidos, ter vivido o basquete nos parques públicos lá e ter essa experiência também no Brasil, assim, o que que você acha? Qual a sua informação, assim, sobre o que é o basquete de rua para você, tendo tido essas duas experiências? Tá. Eu acho, acompanhando até o Parque do Ibirapuera, né, que era o lugar que eu me encontrava mais e tal. Mas pelo que a gente viu, o esporte cresceu muito nos últimos anos, né? Nos últimos anos. 5 anos, se eu não me engano, talvez um pouquinho mais. Mas nos últimos 3 anos é que a gente tem visto que realmente se organizou. A gente vê muitas competições. A partir do momento que a FIBA, né, adotou o esporte como um esporte olímpico, né? Eu acho que isso aí foi muito importante, um passo muito importante. Então, a gente vê, por exemplo, agora, torneios mundiais. E você participa de alguns deles, né? De alguns torneios Exato. mundiais, não é isso? Então, Sim, você sim, viu, sim. eu vi que cresceu muito o esporte. Quer dizer, continua na rua, continua nas quadras abertas, né? Mas de uma forma mais organizada agora. Então, por exemplo, esse desafio que eu estou te falando em novembro, que a gente fez lá no Parque do Ibirapuera, que eram 4 equipes, né, diferentes, a gente teve lá uma quadra toda organizada, tinha tenda, tinha juiz, tinha diversão, tinha música, a Secretaria de Esportes de São Paulo ajudou a patrocinar, tinha uma agência de esportes que estava ajudando, tinha uniforme, quer dizer, então eu acho que foi muito importante para organizar o basquete de rua, entendeu? E quem sabe Claro. aí aparecerem mais jogadores. Então, eu vou contar uma historinha para você, sincera. Para os amigos que não sabem, o Leandro Lima, ele participou junto comigo, em junho, de um festival chamado Quai 54, que foi a 15ª edição, exatamente, olha aí a camisa, a 15ª edição, e aqui o boné também. Esse aqui é do É. Streetopia daqui. Então, o Streetopia foi um time formado, né, pelo Hector, pelo Diego Garcia, para a gente representar o Streetopia Brasil no Quai 54, que é um torneio de rua que existe há 15 anos em Paris e que esse em junho aconteceu na base da Torre Eiffel, numa arena montada, e que nós fomos patrocinar fomos jogar representando o Brasil com 10 jogadores profissionais, tá? Então, foi, por exemplo, de campeão NBA ao recordista de pontos do NBB de toda a história, a um jogador que jogou em Gonzaga, que jogou na Lituânia, que jogou na França, que são Leandro Barbosa, o Chamel, o JP Batista, o Scott Machado, que jogou no Lakers, foi MVP da Liga Australiana esse ano, o Gui Diodato, o Gu Basílio, o Dedé Stefanelli. Aí tinham 9 caras. E aí o Diego Garcia, ele falou assim para mim, coach, a gente está levando um 10º jogador, que é o Leandro Lima. Você já ouviu falar dele? Aí eu tenho que ser sincero para você. Eu não tinha ouvido falar, eu lembro de uma matéria lá atrás, na ESPN, que os caras fizeram na prisão de Alcatraz, em São Francisco, mas não era o nome que dissesse assim, não, esse cara ele tá jogando em Mogi, tá jogando... Não, eu tenho que ser sincero com você. Aí o Diego falou assim, ó, coach, esse rapaz, ele joga na Suíça, tá? E ele é profissional de 3x3 e 1x1. E eu falei, cara, o que é que eu vou fazer num torneio de quadra inteira, de 5 contra 5? Eu só tinha de 5 ou de 4, foi um nome que eu esqueci, que não podia esquecer, que é um jogador fantástico, muito bom jogador e muito boa pessoa, o Alexandre Paranhos, que está em Mogi atualmente. Então eu Exato. tinha o JP Batista para jogar de 1, o Paranhos para jogar de 4 e ajudar, e que saltasse mais, tinha o Gui Deodato. Era uma coisa assim que eu achei que ia me fazer falta, porque eu pensei, eu vi os times lá quando eu cheguei, eu falei, nossa, nós vamos jogar contra os times enormes, os caras tudo grande, tudo forte, né? E eu só tenho esses 2 caras. E o menino que é do 3x3, será que ele vai dar conta de jogar 5 contra 5? Né? E você bem lembra que você acabou nos Claro. ajudando muito, muito, porque você era um cara forte fisicamente, ótima forma física. A minha dúvida de correr a quadra inteira se esvaiu nos aquecimentos, que no aquecimento do primeiro jogo eu falei, não, esse moleque pode correr o dia inteiro aí nessa quadra que não vai ter nada. E você foi muito utilizado, não só por essa parte física, mas também porque você tinha uma técnica apurada, né? Então você acabou ajudando muito a gente, porque sol de 40 graus, 2 jogos por dia,
né? A gente não podia depender só de dois caras, né? Então você acabou jogando bastante e para mim foi uma surpresa muito agradável. Agora, além dessa parte técnica, se você me permite, a Claro. sua lição de vida, para mim como pessoa, e isso no alto dos meus 62 anos, ela foi muito importante, porque eu não tinha ideia que você tinha sido um jogador que tinha tentado jogar profissionalmente no Rio de Janeiro, no Flamengo, etc., mas que você vinha da Rocinha, que você vinha da favela, né? Que você Claro. tentou construir desde o começo a sua carreira vindo desse background. Quer dizer, é um cara que teve que lutar todo dia contra tudo e muita coisa, né? Para se estabelecer como um jogador de nível internacional. Quer dizer, hoje você é um jogador do mundo. Então eu te acompanho, eu vejo os lives que você posta, você jogando em Tóquio, jogando em Los Angeles, jogando em São Francisco, jogando, você entendeu? Então eu imagino, cara, na sua cabeça, né, quando isso começou a acontecer, o quanto você não pensava no teu passado, como você tinha chegado aí. Então quando você chegou lá, que eu não te conhecia, né, e você foi se mostrando nos dias, né? Eu falei, pô, olha aí, ó, olha que história fantástica. E você foi muito bem aceito pelo grupo, né? Pelo tipo de pessoa que você é, né? E pelo tipo de jogador que você é. Eu não acredito nessa coisa. Não, o cara joga no 3x3, mas na quadra é capaz dele não poder jogar. A gente não viu esses testes muito ainda, né? Então eu gostaria de ver mais jogadores de 3x3 tentando jogar profissionalmente nas quadras. Porque o seu exemplo, por exemplo, para mim foi que a quadra era de dimensões normais, não era menor. Era uma quadra de Claro. basquete de 5 contra 5, né? E você correu essa quadra lá todos os dias, né? Com muita disposição física, né? Exato, pô. Primeiro agradecer, né, por esses elogios todos aí, esse ponto de vista Tem, aí é não super tem que importante, agradecer. porque como eu te falei, assim, as minhas referências são sempre as pessoas, né, que se aproximam de mim. Como eu vivo no mundo do basquete de rua, a gente não tem a oportunidade de muitas vezes trabalhar com técnicos de alto nível agora, graças a Deus na seleção brasileira, que a gente está aí com o Douglas, né? É, Mas normalmente, vivendo o 3x3, o basquete de rua, a gente não tem a oportunidade de ser avaliado por treinadores, porque a gente não tem treinador. Então, é, sempre que a gente tem a oportunidade de alguém avaliar, um cara ainda mais como você, com conhecimento de basquete tão grande, né? Poder falar assim, Leandro, pô, parabéns pelo seu esforço, pelo seu talento. muito Então, legal. é muito gratificante para mim. Muito gratificante. Tá. Mas Obrigado não mesmo. tem que E agradecer, assim, não tem que agradecer, porque na verdade foi você que conquistou isso lá, né? Você conquistou o respeito e a admiração de todos nós que estávamos lá com você, como pessoa e como jogador, viu? exato. Com certeza. Assim, a minha satisfação ela já iniciou quando eu fui convidado, né? Como eu tinha dito até no vídeo Aham. que o Estretopia gravou, né? Sobre o quanto aquele campeonato era importante para mim, sabe? O Quai 54 é o evento mais importante do basquete de rua mundial, assim, é o evento mais respeitado, é o evento do Michael Jordan, com mais tradição. Então, assim, todo sonho de jogador de basquete de rua é participar daquele evento. Assim, pra gente, para nosso mundo, é uma coisa assim É, incrível, é o topo. é, Então, assim, é, quando o Diego, quando o Hector me convidou, o Estritopia me convidou para participar, e aí depois eu vi o elenco, né, com o Leandrinho Barbosa, enfim, Scott Machado, essa galera toda, eu falei assim, caraca, eu acho que assim, minha carreira tomou uma proporção inimaginável. Aí veio você e me deu a oportunidade de entrar na quadra e confiou em mim, quer dizer, foram milhões de sensações ao é, mesmo tempo que não teve preço. é. Eu acho que para todos nós, viu? Inclusive esses jogadores mais experientes, mais vitoriosos, jogando em grandes ligas do mundo, no final das contas, né? No NBB, na NBA, na Liga Australiana, etc., na Europa, a gente viu o quanto todos eles, né? Todos eles estavam felizes de estar lá, estavam concentrados, né? De querer realmente fazer uma boa campanha, uma boa figura, representar bem o Streetopia lá no Quai 54. Então isso foi uma coisa muito gratificante para mim, como o grupo de vocês, todos vocês, realmente se dedicaram, jogaram sério, né? Não foram para Paris para passear, porque você pensa assim, pensa bem, Leandro, torneio que não é reconhecido pela FIBA, que você não está jogando para ser campeão do mundo, né? Numa cidade como Paris, né? Eu pensei com meus botões, eu vou lá, vou ter só que cuidar desses caras para ver se eles voltam inteiro,
né, se comportam direitinho. Cara, cheguei lá, os negros queriam só comer e descansar para o próximo jogo, uma concentração assim total, todos vocês. Então, para mim, por exemplo, que sempre tinha, como eu te falei, um técnico que não tinha tido oportunidade de trabalhar nos ranking profissionais, né? Trabalhar com essa variedade de profissionais, né? E vindo de todos os backgrounds, né? Foi uma experiência sensacional. E você foi, talvez, nisso tudo, sem nenhum de respeito aos outros, né? Que eu tenho um grande respeito por todos eles que estavam lá conosco, mas você pela tua história, pela sua atitude, pela sua postura, sabe, de estar sempre querendo trabalhar, querendo fazer mais. Eu lembro que você ficava naquela quadrinha lá, a gente tinha uma quadrinha, viu, pessoal? Não dentro da arena, né, que era a quadra principal, a gente tinha atrás uma quadrinha para os times aquecerem e baterem bola, né? E a gente ia mais cedo para a arena para assistir alguns jogos e tal. Eu, como técnico, tinha que ver os times que estavam jogando e tal. Mas a gente ficava monitorando também. O Rafael Garcia, nosso fisioterapeuta do Corinthians e meu grande assistente lá no Quai 54, um abraço para ele. E a gente ficava monitorando se o jogo ia começar na hora, se não ia e tal. Você entrava naquela quadra, por exemplo, nosso jogo era às 3. Você entrava naquela quadra 1, ficar naquele solão lá, até às 3 da tarde, chutando, arremessando, indo atrás, alongando, etc. E eu ficava preocupado, né? Eu falava, pô, esse moleque não está acostumado a jogar na quadra inteira. Quando ele for para a quadra, depois tomar esse sol aqui, ele vai morrer. Vai muito pelo contrário, né? Foi muito diferente. Muito bacana. Show de bola. Assim, aproveitando essa grande experiência que você teve, assim, eu acho que deu para perceber o que você achou do jogo da final, dos jogadores que jogavam esse tipo de campeonato, porque as pessoas têm uma visão um pouco equivocada do basquete de rua, que acha que basquete de rua é firula, é malabarismo. O que você achou do jogo da final? Então, o jogo da final foi contra um time francês, né? A maioria dos times jogavam 2 jogos por dia, né? E eles, por exemplo, eles tinham jogado só no dia anterior, estavam descansadinhos para a final, lá naquele solão que a gente pegou lá. Era o fim do dia, mas ainda continuava sol, né? Se você for ver, a gente foi desgastante, porque a gente jogou muitos jogos todos os dias, né? Quer queira, quer não, a gente tinha alguns veteranos já, como o JP, como o Chamel, como o Leandrinho, e você jogar 2 jogos por dia, naquele calor, né? Claro. Então eu achei que a gente podia ter sido menos sacrificado se os caras tivessem deixado a gente jogar um jogo só no último dia, né? Mas de qualquer maneira, sem tirar o mérito do time francês, a gente foi até o final do jogo com a oportunidade de ganhar o jogo. Acabou aqueles 4 ali, né? A gente sabe que ficou 2 a gente com a bola na mão, tendo a oportunidade de fazer a bola de 3 e ganhar o jogo. Então foi muito gratificante. Eu vi a final muito equilibrada. A gente realmente tinha um time que foi se encaixando, né, com a competição. Não gosto de chorar muito, não. Achei só que a gente deveria ter sido mais beneficiado no que diz respeito ao descanso, à arbitragem, etc. E era uma coisa que eu falava. Mas o jogo em si é mais físico, né? É mais pegado, é muito forte, né? Então eu falei, eu não sei se você lembra, mas eu falava para vocês. Você não, que você estava acostumado já, mas para os meninos que estavam acostumados a jogar em quadra, eu falei, cara, vocês têm que esquecer a juizada. Os caras não vão dar faltinha, os caras não vão. Então vocês jogam firme, jogam forte. No primeiro jogo a gente sentiu um pouco. A partir do segundo, mas eu tentava lembrar todos os jogos, vocês têm que jogar firme. Tem que jogar forte, porque o jogo aqui é mais físico e é como você sabe, às vezes tem até um juizinho aqui no basquete de rua, mas o jogo é mais físico, é mais pegado, né? Essa foi a grande diferença para nós. Mas que a gente se adaptou bem. É verdade. Porque para muitos ali foi a primeira vez também de estar, de repente, jogando vários jogos sequenciados, assim, pouco descanso, foi complicado. Exatamente. Foi Mas assim, eu queria... Para mim, fantástica. Fantástica experiência na minha vida. Coloco no Show. top eu queria... 5 da minha vida. Pois não. Eu queria saber assim de você, porque é um cara que nem você, com a experiência que você tem, com a vivência que você tem no basquete, é importante que um cara como você fale sobre isso, porque infelizmente a gente vive um certo preconceito com relação ao basquete de rua, em achar que os atletas de basquete de rua, que os jogos de basquete de rua são jogos mais de baixo nível, que os jogadores não têm tanta técnica, não jogam tão forte, que é só malabarismo, aquela coisa de jogar bola debaixo das pernas. Infelizmente é uma ignorância, porque as pessoas não sabem. Eu queria que você explicasse isso um pouco. Da sua experiência nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, realmente, o jogo de basquete, para você que está em casa,
não tem muita familiaridade, ou que tem, mas não acompanha muito o basquete de rua. O jogo de basquete, ele é o jogo de basquete em qualquer lugar. Seja na quadra, seja na arena fechada, seja 3 contra 3, seja 5 contra 5. É um jogo só. Quer dizer, então esse preconceito não deveria existir. Então ninguém chega a uma seleção brasileira de 3x3 e vai disputar uma vaga olímpica se você não tem nível. Se você não tem um nível técnico. A única diferença é que tem gente que opta para jogar o 3x3. Entendeu? Mas eu acho que é um preconceito que não deveria existir. E para as pessoas que têm esse preconceito, deveriam tentar acompanhar um pouco mais, porque a gente tem à disposição aí no YouTube, nas competições que a gente tem agora, a gente tem à disposição muitos jogos de 3x3 no mundo, para vocês terem uma ideia de que o jogo é igual em qualquer lugar e com qualquer número. Obviamente, algumas regras diferentes, né? Mas o jogo em si, você tem que ter habilidade para pôr a bola no chão, para driblar, para sair para os dois lados, para arremessar de longe, para fazer um bloqueio. Você tem que saber do jogo para jogar. Isso seja no 3x3, né? Ou seja na quadra. E hoje em dia a gente está vendo. Não virou um esporte olímpico à toa, não é? Não virou um esporte que tem competições mundiais no mundo inteiro à toa. Então esse preconceito aí eu acho que não tem porquê. As pessoas talvez tivessem que se inteirar um pouco mais sobre o jogo 3x3, né? Até porque existem muitos jogadores da NBA, né, que começaram a jogar ou saíram de algumas ligas de verão, né, que são praticados nas ruas de Nova York, dos Estados Unidos, que saem do Sem nível dúvida. Exato, Isso. e seguem É a isso aí. liga profissional. É isso Show aí. de bola. É isso aí. Professor, agora saindo um pouco desse ramo aí do basquete e tal, vamos mudar um Tá? pouco assim, como é que foi essa mudança do senhor de largar o esporte, né, de largar a vida de atleta e começar uma carreira como treinador de basquete? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu comecei quando eu larguei o basquete, eu já era professor, mas de inglês, não de basquete. Então, eu comecei em 86, eu iria parar em 91. Nesses 5 anos eu já trabalhava como professor. Então, quando eu parei de jogar, na verdade, eu comecei a trabalhar como professor. Eu só vim me interessar a tentar ensinar, porque eu fui técnico de categoria de base dos 15 até os 19, 3 anos no Sírio, 2 anos e meio no Paulistano. Essa foi minha carreira como técnico. Então, na verdade, nessa época, eu tinha o interesse de tentar ensinar para os meninos e meninas como você podia fazer o esporte competitivo, mas não largando a escola. E fui trabalhar nos clubes, né? Como técnico, eu trabalhei em times que acabaram ficando competitivos. Eu aplicava muita coisa que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos, né? Fui técnico da Seleção Paulista Infanto-Juvenil, que tinha muitos bons jogadores, onde fomos campeões brasileiros lá em João Pessoa. Depois também trabalhei como técnico da Seleção Paulista Juvenil, que também foi campeã brasileira lá em Recife, né? E eu tive entre 2 caras que trabalharam comigo nessa época, o atual técnico da seleção feminino, José Neto, que me ajudou muito lá no Paulistano como meu preparador físico e assistente técnico, e o Gustavo de Conte, técnico do Flamengo. Quer dizer, estou falando de 2 caras campeoníssimos, né, que eu tenho muito orgulho deles dois, por tudo que fizeram e fazem hoje pelo basquete brasileiro. O Gustavinho era meu capitão dos meus times juvenis. 2 anos em seguida ele foi capitão do time. E foi campeão brasileiro comigo lá com a seleção paulista também. Então a minha carreira, na verdade, ela ficou nisso aí. E era uma das frustrações que Ficou eu nisso tinha. aí? Mas eu não dei sequência. Eu nunca tinha trabalhado com um time profissional, entendeu? Aí até a hora que eu falei, não, isso aqui não é para mim não, eu vou dar aula. Aí eu acabei tendo nesses eventos, assim, tendo essas oportunidades, né? Que me ajuda um pouquinho a diminuir essa frustração. E o da França, quando eu tive 10 caras de altíssimo nível na minha mão para disputar um torneio mundial e que a gente foi tão bem, agora eu estou sarado das frustrações. Se nunca mais eu for técnico, mas mesmo assim depois de junho, eu ainda fui nesse torneio do Ibirapuera como técnico e fui num jogo beneficente lá aqui no Ruppes Park, em São Paulo, entre os amigos do Gustavinho, os amigos do Fê Medeiros, né? Que é aquele rapaz que jogou basquete também, e é blogueiro e ex-BBB e tal. A gente fez um jogo beneficente em dezembro.
E aí eu fui o técnico do time do Gustavinho. Então, agora eu vou para esses lugares assim, me satisfazendo muito. E essa coisa de Paris acabou com a minha frustração. Porque eu falei, pô, 10 caras assim, desse nível, e a gente foi direitinho, não deu nada errado. Então, para mim, me satisfez, sabe? Eu tinha uma certa frustração com essa coisa de ser técnico. Mas foi um bom, ótimo período da minha vida. Foi uma forma de eu conseguir voltar para o basquete. Né? Que depois que eu tinha parado, eu tinha deixado de lado. Eu acompanhava muito por fora, o basquete universitário americano, a NBA. Acompanhava como fã. Né? Mas dessa forma foi uma forma de eu voltar e ser envolvido com isso aí. E aí, logo depois, eu fui trabalhar com isso aí também, com mais basquete, aí eu não parei mais. Até hoje estou envolvido com basquete de alguma forma, né? Exato. Aí quer dizer, aí depois de toda essa carreira aí vitoriosa, porque por mais que você não tenha chegado a trabalhar com o profissional, mas Ah, os trabalhos que você se propôs a fazer, você conseguiu bons resultados aí com seleção brasileira, né? Ser campeão, quer dizer, é uma coisa é. maravilhosa. Mas, E aí logo em seguida você iniciou a sua vida também como entretenimento. Como é que foi isso assim? Como é que foi participar desse então, mundo do entretenimento aí? você vê essa coisa do estudo, da importância de eu ter aceitado um desafio, porque isso aí é muito importante, sabe, Leandro, na vida de qualquer pessoa. Sim. Seja você um jogador 3x3, seja você um jogador da seleção do mundo, seja um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, você sempre deve aceitar desafios. Você nunca deve aceitar a zona de conforto. Né? Quando você fala, não, estou bem aqui, não preciso mais não. Não, eu estava no melhor time da América Latina, eu estava na seleção brasileira, eu tinha um dinheirinho no bolso, morava bem, né? De repente apareceu esse desafio para eu sair daqui e ir para um país que eu não falava a língua, que eu tinha que estudar, que eu tinha que aprender o basquete diferente, que eu tinha que morar num dormitório de estudante depois de ter tido uma casa só minha, um apartamento só meu aqui num bairro bom, entendeu? Com todas as mordomias, né? Comer no refeitório, trabalhar no verão, carregar saco de taco de golfe nas costas, desmontar galpão de quartel do exército americano, trabalhar como garçom para ganhar um dinheiro no verão, para poder ter um dinheirinho durante o ano escolar. Tudo isso eu fiz, tá? Tudo isso eu fiz. Então, eu tinha uma zona de conforto, aceitei o desafio. Então, com tudo que eu fiz após, quando eu parei de jogar, eu falei para mim mesmo, eu vou tentar ser o melhor professor que eu possa ser. Todo dia. Entendeu? E trabalhei 26 anos em colégios, 30 anos naquela outra instituição. Sempre tentando fazer disso melhor. Agora, quando aparecia uma oportunidadezinha no caminho, então, a organização que eu trabalhei aqui em São Paulo tinha um departamento de tradução e interpretação, que não era a minha. A minha era professor de inglês como segunda língua, né? Uma associação tradicionalíssima no Brasil, né? Nem só aqui. E aí, um pessoal de uma agência aqui de São Paulo, que trabalhava com a conta da Reebok na época, a Reebok era o patrocinador oficial da NBA, era o uniforme oficial da NBA. E a Reebok trouxe muita gente para cá para dar clínica, técnicos, jogadores, tá? E eles foram lá procurar um intérprete. E os caras falaram, intérprete especialista em basquete, em esporte, a gente não tem não. Agora, tem um professor aí que parece que jogou basquete, porque lá na associação alumni, nos colégios, eu nunca fui o Agra. Parece. Eu sempre fui o Edu. Eu sempre fui o Edu. Então as pessoas, na maioria das pessoas, elas não sabiam do meu passado. Então eu lá eu não era o Agra, eu era o Edu, nos colégios, na associação alumni. Então o cara falou assim, a gente pode falar com ele? Pode. Quando o cara veio falar comigo, que era um cara de esporte, que já me conhecia, já tinha visto, falou, você é o Agra. Eu falei, aqui eu sou o Edu, eu não sou o Agra. Ele falou, a gente está recebendo aqui muitos jogadores da NBA. E a gente precisava de uma pessoa que conhecesse o jogo, conhecesse as regras, conhecesse a parte técnica e falasse inglês, né? Então, eu acabei aqui, por exemplo, intérprete do Shaquille O'Neal, do Allen Iverson, do Hakeem Olajuwon, do Kareem Abdul-Jabbar, do Larry Brown, do Hubie Brown, técnicos e jogadores. Eu fiz isso durante um bom tempo, até que, numa dessas coletivas, e foi na do Allen Iverson, na verdade, um produtor da ESPN estava lá para fazer uma matéria. E ele me viu. E nessa época, o meu companheiro até hoje, grande companheiro, José Roberto Lux, está comigo, junto comigo lá há 15 anos, ele está há mais, mas eu estou junto com ele há 15 anos, que sempre me ajudou muito, Ele estava no Rio de Janeiro trabalhando no time do Oscar.
Entendeu? Professor, só um segundo. Sim. Pois não. A nossa live está acabando, falta 15 segundos. A gente Ixi. inicia outra? Se você quiser, a gente Rapidinho, posso só para você ficar mais aí. finalizar? Posso, tranquilo. Show. Vou Tranquilo. finalizar e inicio outra. Tá legal.